Hallo Leute! Estamos aqui em mais um vídeo de alemão da Cultive e o tema de hoje é um tema um pouco diferente, tá? Do que eu estou habituada a trazer aqui para vocês. Não é nada de vocabulário, mas também é. Não é nada de gramática, mas também é. Por que isso? Porque a gente vai ver um texto na aula de hoje. E o texto é Conhecendo a Mache, tá? É alemão com texto. A gente aprende muito lendo textos em alemão, pode parecer que não, mas eles são muito importantes para a gente construir vocabulário, para a gente entender como as estruturas gramaticais se comportam em um texto, tá? Então, por isso, a aula de hoje é um pouquinho diferente e eu trouxe o seguinte texto aqui para vocês, tá? Eu vou ler o texto com vocês, vou ler todo ele de uma vez e depois vou explicar ali para vocês o que ele significa, tá? Quais são as informações que a gente tem aqui. Boa parte eu tenho certeza que vocês já sabem, que vocês já chegaram aqui, né, nesse vídeo, vocês já aprenderam muita coisa das aulas anteriores, de vocabulário, de gramática, então eu tenho certeza que muita informação aqui não será nova para vocês. Mas eu trouxe novamente para vocês recapitularem essas informações e para vocês verem essas informações no texto, tá? Vamos lá. Das ist Mache, sie kommt aus Camaquã, aber sie wohnt in Pelotas. Diese Stadt liegt im Süden Brasiliens. Mache ist 26 Jahre alt und ist Deutschlehrerin von Beruf. Mache spricht Portugiesisch, sehr gut Deutsch und Englisch und ein bisschen Französisch. Mache lebt mit ihrem Freund und 2 Katzen zusammen. Sie wohnen in einer kleinen Wohnung im Zentrum. O que vocês entenderam aqui? Espero que muita coisa, certo? Quais são as informações que eu começo dizendo aqui, ó? Das ist Mache. A gente sempre pode começar com esse pronome demonstrativo. Das significa esse, essa, isso. Das ist Mache. Essa é a Mari, né? Sie kommt aus Camaquã. Ela mora em Camaquã, lembre-se sempre aqui. Kommen, o verbo vir é sempre com a preposição aus, de, tá? Não posso trocar. Aber sie wohnt em Pelotas, mas ela mora em Pelotas. Então, o verbo wohnen, de morar, também obrigatoriamente é sempre com a preposição in, tá? Ela mora em Pelotas. Diese Stadt, essa cidade, ou seja, Pelotas, eu estou retomando algo que vem ali anteriormente, né? Liegt im Süden Brasiliens, ou seja, fica, se situa, o verbo aqui é o verbo liegen, tá? Se situa no sul do Brasil. Im Süden Brasiliens. Esse S ali ao final do Brasilien significa essa posse, essa ideia do Brasil, tá? Em inglês a gente coloca o apóstrofo, né, aquele risquinho, e o S. Em alemão a gente coloca o S diretamente na palavra, tá? Então, Brasiliens, do Brasil, ok? Certinho? Então vamos para o próximo parágrafo. Mache ist 26 Jahre alt. Já vimos os números, né? A gente na dezena sempre inverte, então a gente começa com a unidade 26, né, 26 anos, und ist Deutschlehrerin von Beruf, ou seja, é professora de alemão. Sempre posso juntar, posso colocar, por exemplo, Englischlehrerin, tudo junto, professora de inglês, né? E lembrem sempre, IN ao final ali, sempre vai indicar uma profissão feminina. Se fosse masculina, seria Deutschlehrer, tá? Sem o IN ali ao final. Mache spricht, tá? Spricht, a gente faz esse ich, que nem ali o do pronome, né? Do eu. Spricht. Portugiesisch, ou seja, ela fala, tá? Sehr gut Deutsch und Englisch, muito bem alemão e inglês. Und ein bisschen Französisch, um pouquinho de francês. Nua, ein bisschen, bem pouquinho, tá? Tudo certo até aqui? Essas são as informações que a gente já viu, como falar idade, como falar os idiomas ali que a gente domina, certo? E agora vamos para o nosso último parágrafo aqui. Mache lebt mit ihrem Freund und 2 Katzen zusammen. Freund, nesse caso, pode significar em alemão amigo ou namorado, não tem diferença, tá? Mas aqui a gente tem o possessivo. A gente não viu o possessivo ainda, a gente vai ver eventualmente. Mas ihrem aqui significa dela, com o namorado dela. Então, sempre que a gente coloca ali um possessivo, eu quero dizer no sentido de namorado e não no sentido de amigo, tá? Então, é diferente de eu dizer
das ist ein Freund, esse é um amigo, do que eu dizer das ist mein Freund, esse é meu namorado, tá? Então, a indicação de diferença ali vai ser sempre o possessivo, é ele que vai denotar que é meu namorado, tá? Und zwei Katzen zusammen. Zusammenleben, aqui é um verbo separável, zusammen vai lá para o final, a gente vai aprender sobre eles também eventualmente. É a ideia de morar junto. Então, a Marie mora junto ali do seu namorado, do namorado dela, com o namorado dela, e dois gatos, zwei Katzen, ou duas gatas, que é a situação da Marie, né? Mit zwei Katzen, com duas gatas, tá? Sie wohnen in einer kleinen Wohnung, im Zentrum. Tá? Sie wohnen in einer kleinen Wohnung im Zentrum. Ou seja, eles, aqui eu não estou falando mais dela, e aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Por conta da conjugação ali, ó, é leben, tá? Então, por isso eu sempre digo para vocês que a gente não confunde o sie de ela com o sie de eles e elas. Pela conjugação, a conjugação é diferente. Então, ela mora, sie lebt, com o T somente, oder sie wohnt, né? Agora, plural, sie wohnen, sie leben, tá? Então, aqui eu estou me referindo a eles ali, a Marie, ihre Freund, né? Ihr Freund, ihre Katze, né? Ao namorado dela, aos gatos dela, tá? Então, eles moram in einer kleinen Wohnung, em um pequeno apartamento, im Zentrum, no centro, tá? No centro da cidade. Então, em alemão, quando a gente usa o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Em português, a gente diz em um apartamento pequeno. Em alemão, o klein ali, né? O adjetivo pequeno vai vir antes. Então, in einer kleinen Wohnung, ok? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da Marie. Ela vai aparecer eventualmente em outros textos, tá? Então é algo progressivo. Vocês sempre vão conhecer um pouquinho mais da Marie. E por que isso? Porque o Lese verstehen, que eu coloquei ali em cima para vocês, a compreensão de leitura, também é bastante importante. Vocês têm acesso aí na internet a diferentes livros, a diferentes textos, que é bastante importante também em alemão. Não só ali aprender palavras, né, em separado, gramática em separado. É sempre bom que vocês coloquem isso tudo junto ali em textos, tá? Então, ler textos é bastante importante e escrever textos também. Por isso, o exercício aqui para vocês ali na aula de hoje, tá? Escrevam pequenos textos sobre vocês mesmos e sobre pessoas que vocês conheçam. Então, façam que nem o exemplo que eu trouxe aqui. Vocês podem construir isso na ideia do eu, ich heiße, ich komme, ich spreche, né? Eu me chamo, eu moro, eu falo. Ou vocês podem construir isso também a partir de pessoas que vocês conhecem. Então, das ist Marie, sie kommt, das ist Anna, sie kommt, né? Essa é a Ana, ela vem de tal lugar, tananã, tá? Então, é importante porque assim vocês colocam o vocabulário que vocês estão aprendendo nas aulas em ação, junto com as construções gramaticais que a gente vem aprendendo ali nas aulas, tá? Então, bons estudos, façam esse exercício, ele é bastante importante para vocês internalizarem essas estruturas, essas palavras novas em alemão e vai ajudar vocês também a melhorar a pronúncia quando vocês pegam esses textos e leem em voz alta, tá? Isso facilita bastante, faz vocês entenderem melhor como que é a pronúncia, os diferentes fonemas ali, as diferentes construções que a gente fala em alemão, tá? Então, desejo a vocês bons estudos e nos vemos no próximo vídeo de alemão da Cultive. Tschüss, tschüss, Leute!